Sabe aqueles dias que parece que qualquer barulhinho já irrita? Ou que, sei lá, a gente simplesmente não consegue focar em nada? Pois é, isso tem um motivo. E a resposta está toda na forma como o nosso cérebro cria o que a gente chama de realidade. E olha, não é algo que a gente só vê, é algo que a gente constrói ativamente a cada segundo. Vamos mergulhar juntos em como esse processo funciona e, o mais importante, como a gente pode dar uma forcinha para ele e ter mais foco e bem-estar. Normalmente a gente pensa na realidade como uma coisa sólida, né, que está lá fora acontecendo. Mas se a gente perguntar para a neurociência o que é realidade, a resposta é bem diferente e até meio maluca. A realidade, na verdade, é uma história que o nosso cérebro conta para ele mesmo, usando as pistas que ele consegue captar do mundo. E essa frase aqui, ela resume tudo. O nosso cérebro não é uma câmera que fica gravando passivamente o que acontece. Ele está mais para um diretor de cinema. Ele pega milhões de sinais elétricos brutos que chegam pelos nossos sentidos e ele decide o que é importante, o que entra na cena, o que vai ser cortado e como tudo vai ser montado. O resultado? A nossa experiência consciente do mundo. Ok, mas para dirigir esse filme todo, o cérebro precisa de uma ajuda, né? Um assistente de direção super eficiente. E o primeiríssimo passo nessa construção toda é um filtro. Pensa numa espécie de porteiro que fica ali controlando o fluxo de informação que pode ou não chegar na nossa consciência. E esse porteiro tem nome. É o tálamo. Imagina que ele é tipo segurança na porta de uma festa bem exclusiva. Ele que decide quem entra e quem fica de fora. Quando a gente está tentando focar numa tarefa, o tálamo está lá trabalhando duro para barrar o barulho da rua, a notificação que pisca no celular. E é exatamente por isso que, quando a gente está sob estresse ou cansaço, esse segurança fica sobrecarregado. Aí qualquer coisinha consegue furar o bloqueio e roubar nossa atenção. Então o caminho é sempre esse, olha só. Um estímulo do mundo, tipo a luz da tela, chega nos nossos sentidos. Esse sinal viaja até o tálamo, que decide se aquilo é relevante ou não. Se for, ele libera a passagem para o córtex, que é a parte do cérebro que finalmente interpreta o sinal e nos dá a experiência de ver a tela. E esse processo de 3 passos acontece o tempo inteiro para absolutamente tudo que a gente percebe. Beleza, a informação passou pelo porteiro, pelo tálamo, e agora? Ela não fica lá solta de qualquer jeito. O cérebro é um organizador simplesmente incrível e ele cria mapas internos super detalhados para dar sentido a essa confusão toda. O mapa visual, por exemplo, é o que permite que a gente ande pela casa no escuro sem tropeçar em tudo. O cérebro cria uma representação espacial do ambiente, dizendo para a gente onde cada coisa está em relação à outra. É como um GPS interno. Já o mapa auditivo funciona como um equalizador de som profissional dentro da nossa cabeça. Ele organiza todos os sons por tons, do mais grave ao mais agudo. É graças a esse mapa que a gente consegue, por exemplo, reconhecer a voz de um amigo no meio de uma festa super barulhenta. E claro, tem o mapa do nosso próprio corpo. É ele que diz exatamente onde a gente sentiu um toque. E o mais curioso é que as partes mais sensíveis, tipo as mãos e a boca, ocupam um espaço gigante nesse mapa cerebral, enquanto as costas, por exemplo, têm um espacinho bem menor. É por isso que a nossa sensibilidade varia tanto de um lugar para o outro do corpo. Certo. Mas por que entender tudo isso é tão relevante para o nosso dia a dia? Porque quando o nosso porteiro, o tálamo e todos esses mapas internos são bombardeados com mais informação do que eles conseguem aguentar, o resultado é aquilo que a gente sente como estresse, ansiedade e esgotamento. E essa sobrecarga pode levar a gente para 2 estados bem conhecidos. O primeiro é a hiperestimulação. A gente se sente como um fio desencapado, sabe? Irritado com qualquer coisa, ansioso, exausto. O segundo estado, que pode vir depois de um longo período de estresse, é a hiporresponsividade. É quando o cérebro parece que entra em modo de segurança e a gente sente aquela neblina mental, uma dificuldade de se conectar com as coisas. Mas a boa notícia é que, ao entender como essa máquina funciona, a gente ganha ferramentas para agir. A gente não precisa ser passageiro passivo dessa história. A gente pode se tornar uma espécie de curador do nosso próprio ambiente sensorial para proteger nosso cérebro e melhorar nosso bem-estar. Então, na prática, como a gente faz isso? Bom, primeiro de tudo, dê uma ajuda para o seu tálamo. Silencie as notificações, diminua o barulho de fundo quando precisar se concentrar. Segundo, organize o seu espaço. Um ambiente limpo e organizado exige menos do seu mapa visual e isso libera recurso mental. Terceiro, se movimente. Levantar, dar uma alongada, isso ajuda a resetar os mapas sensoriais e a regular as emoções. E por fim, a grande virada de chave. Foco não é sobre forçar a atenção, mas sim sobre escolher ativamente o que ignorar. E tudo isso nos leva a uma reflexão muito poderosa.
Se a nossa experiência do mundo é, no fim das contas, uma construção interna, isso quer dizer que a gente tem um poder imenso de influenciar a qualidade dessa construção. Ao gerenciar os estímulos que a gente permite entrar, nós podemos, de forma intencional, construir um mundo interno com mais calma, clareza e propósito. A questão que fica é: que realidade a gente vai escolher construir hoje?